Bem, vamos começar com um número que impressiona bastante, né? Estima-se que no Brasil, um em cada 140 bebês já nasce com uma cardiopatia congênita. É muita gente. São cerca de 32 mil novos casos por ano. E o pior é que muitas são graves. Exato. Mais da metade das crianças pode não sobreviver ao primeiro ano se não tiver tratamento. Impactante. Com certeza. E o que são essas cardiopatias? Basicamente são malformações, problemas na estrutura do coração ou nos grandes vasos, que vêm desde o nascimento. E é nisso que a gente vai focar hoje, certo? Mergulhar nesses conceitos básicos, entender a fisiologia por trás, com base no material de especialistas. Isso. A ideia é desmistificar um pouco. Como é que o coração se forma tão cedo, né? Entre a terceira e a oitava semana de gestação? Por que essas falhas acontecem? E como elas bagunçam a circulação normal do sangue? Entendido. Então, falando em números, a incidência que as fontes trazem é por volta de 7 casos para cada 1.000 nascidos vivos. Sim, embora alguns estudos mais novos já apontem para números maiores, talvez por causa de diagnósticos melhores hoje em dia. Faz sentido. E qual é a mais comum isoladamente? É a comunicação interventricular, a CIV. Aparece em uns 42% dos casos, muitas vezes junto com outras anomalias. Uhum. E aquela que deixa o bebê azulado, a cianose. Nesse caso, a tetralogia de Fallot é a mais frequente das cianóticas. Mas para a gente entender essa variedade toda, precisamos voltar um pouco. E lá na origem. Na formação do coração no útero, que acontece incrivelmente cedo, né? Naquela janela crítica ali, terceira a oitava, nona semana. Precisamente. É fascinante. Começa como um tubo cardíaco, um tubo simples mesmo, que depois se dobra, roda sobre si mesmo. Ele é quase uma escultura complexa ali dentro. Exato. Formando as câmaras, os átrios, os ventrículos e as paredes que separam tudo, os septos. E tem a tal espiralização que as fontes mencionam. Parece um passo-chave. É crucial. Pensa assim, tem um tronco arterial, tipo um cano principal, que precisa ser dividido e torcido do jeito certo, para formar dois tubos separados, a aorta, para o corpo, e a artéria pulmonar, para os pulmões. Uma divisão e torção bem específica. Exatamente. Se essa torção e divisão dá errado, a canalização principal do corpo pode ficar toda trocada ou bloqueada. E aí surgem defeitos graves, como a transposição das grandes artérias ou a própria tetralogia de Fallot. Entendi. E como é que isso se compara com a circulação normal depois que a gente nasce? Normalmente o sangue venoso vai para o pulmão, pega oxigênio, volta arterial para o coração e é bombeado para o corpo. Tudo em série. E com pressões bem mais baixas no lado direito, no circuito pulmonar. Certo. Mas no feto é diferente. Quem oxigena o sangue é a placenta, não o pulmão. Por isso, existem uns desvios, uns atalhos naturais, que a gente chama de shunts. Os 3 famosos. Ducto venoso, foramen-oval. Exatamente. E o ducto arterioso. Eles servem para quê? Para garantir que o sangue mais oxigenado vá direto para o cérebro, que é prioridade, e também para desviar o sangue dos pulmões, que ainda não funcionam para respiração e têm uma resistência muito alta lá dentro. Até o nascimento. Aí vem a primeira respiração e tudo muda. Uma mudança drástica. A resistência lá nos pulmões despenca, aqueles shunts fetais começam a fechar e a circulação em série que você descreveu se estabelece. E é aí que os defeitos começam a atrapalhar de verdade. Exatamente. E para entender como eles atrapalham, tem um conceito-chave, a relação QP-QS. Que sobre quê? Fluxo pulmonar sobre fluxo sistêmico, para o corpo. Isso. O ideal é ser 1 para 1. Fluxo igual para os dois lados. Ok, vamos pegar um exemplo. A CIV, a comunicação interventricular. Se for um buraco grande entre os ventrículos... Bem, a pressão no ventrículo esquerdo é bem mais alta que no direito, certo? Então, na hora que o coração contrai, na sístole, o sangue escapa do esquerdo para o direito através desse buraco. Mais sangue indo para o lado direito. E, consequentemente, para os pulmões. Exato. O resultado é o que chamamos de hiperfluxo pulmonar. O QP fica maior que o QS. E para lidar com esse volume extra de sangue que volta dos pulmões, as cavidades esquerdas do coração acabam dilatando. Ah, então é daí que vem aquele cansaço para mamar, a dificuldade de ganhar peso. O coraçãozinho já está trabalhando dobrado.
Exatamente, leva a sintomas de insuficiência cardíaca, cansaço fácil, respiração rápida, suor excessivo. É uma condição acianótica, a princípio, sem aquela cor azulada. E a tetralogia de Fallot, a cianótica, como funciona? É o oposto. De certa forma, sim. Na Fallot, você tem uma obstrução na saída do sangue do ventrículo direito para os pulmões, além da CIV. Então o sangue tem dificuldade para ir para o pulmão. Isso. Como o caminho para o pulmão está mais difícil, o sangue venoso do ventrículo direito acaba passando pela CIV e se misturando com o sangue arterial na aorta. Entendi. Menos sangue para o pulmão e sangue misturado para o corpo. Precisamente. O resultado é hipofluxo pulmonar, QP menor que QS, e cianose, porque o sangue que circula no corpo tem menos oxigênio. E a transposição das grandes artérias. Aí a coisa complica mesmo, né? As fontes dizem que as circulações ficam em paralelo. Ficam totalmente separadas, é isso. A aorta, que deveria sair do ventrículo esquerdo com sangue oxigenado, sai do direito, com sangue venoso. E a artéria pulmonar sai do esquerdo, levando o sangue já oxigenado de volta para os pulmões. Duas circulações que não se encontram. Exato. Uma só leva sangue venoso para o corpo e a outra só leva sangue arterial para os pulmões. É incompatível com a vida se não houver algum ponto de mistura. Uma comunicação entre átrios ou ventrículos ou o canal arterial aberto. E isso precisa ter uma mistura para que algum oxigênio chegue ao corpo. Então, resumindo os sinais, no hiperfluxo a gente vê mais sinais de insuficiência cardíaca, como cansaço, respiração rápida, dificuldade de ganho de peso. Certo. E no hipofluxo, ou na mistura inadequada, o sinal principal é a cianose, a pele azulada. Exatamente, é isso. As estagiobatias congênitas são um desafio enorme, pela frequência e pelo impacto. Entender como o coração se forma e como esses defeitos alteram o fluxo, criando ou muito fluxo para o pulmão ou pouco fluxo, e mistura é fundamental para entender por que os sintomas são tão variados e por que o tratamento é tão urgente. Essa distinção entre hiperfluxo, levando à insuficiência cardíaca, e hipofluxo ou mistura, causando cianose, é mesmo um ponto central. Sem dúvida. E, para a gente terminar, fica uma reflexão. Os dados mostram que no Brasil nascem os 32 mil bebês com cardiopatias por ano. Mas o número de cirurgias realizadas é bem menor, menos de 10 mil anuais. Que desafios isso traz, né? Essa lacuna enorme entre a necessidade e o acesso ao tratamento para condições tão complexas desde o primeiro dia de vida. É uma questão de saúde pública gigantesca, sem dúvida, deixa muito para pensar.